Olá, meus queridos, minhas queridas, muito boa noite, um feliz sábado, dia 10 de março de 2023. Bom, eu tenho há mais de 30 anos um compromisso com Deus e com você, pregando a graça, pregando sobre a justificação pela fé. É um trabalho árduo, um trabalho complicado. Foi mais suave há 30 anos atrás. Mas como o tempo passa e o amor de muitos esfriariam, a tendência é que a mensagem de Deus diminua no coração das pessoas. Isso a gente tem acompanhado nas igrejas. A gente tem acompanhado a frieza e a mornidão que vem tomando conta do povo cristão em todo o planeta, principalmente aqui no Brasil. Então, essa missão, ela, apesar de árdua, ela é um chamado com garantias divinas, com garantias celestial. Nada vai macular a verdadeira mensagem do Evangelho, que é a graça, que é a justificação pela fé. Nada vai macular. Nem os legalistas, nem as perseguições, nem as pessoas tentarem te derrubar, te desanimar. Alguns pararão, outros aparecerão, outros permanecerão. Mas a mensagem da justificação pela fé, que é a mensagem final da terra, continuará. Porque tem o selo do Deus vivo. E Deus, nos seus planos indizíveis, incompreensíveis, usa os que não são para envergonhar os que são. E a luta, ela desde sempre foi a graça e o amor de Deus versus leis e comportamentos e regras. Sempre foi e não seria e não será diferentemente hoje em dia. E no porvir ainda pior. Eu queria ler com vocês no livro de Gênesis, capítulo 15, versos 7, 8 e 9. Primeiro no verso 1, Deus diz para Abraão: Abraão, você não precisa ter medo. Eu sou o seu escudo. Verso 7. Eu sou o mesmo eterno que te tirou de Ur dos Caldeus e deu a você a terra para que a possuístes. Eterno soberano, como vou saber que tudo isso será meu? E o Eterno respondeu: traga-me um novilho, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos de idade, uma rolinha e uma pombinha. Abrão trouxe os animais à presença do Eterno. Amém. Abraão, não tema, que eu sou o teu escudo. E Deus fala após o chamado. Deus tem um chamado. E você sabe que a vida de Abraão foi eternizada com os altares que Abraão levantava e prosseguia no seu caminho, e as pessoas que por ali passavam falavam: por aqui passou Abraão. E quem era Abraão? Naquelas comunidades por onde passava, pelo deserto onde passou, por onde quer que passava, sabiam que Abraão era o servo do Deus Altíssimo. Abraão não participou de nenhum concurso público, nenhum concurso celestial para ser escolhido por Deus. Isso é importante. Abraão recebeu uma promessa de Deus
E Abraão era um homem que não tinha virtudes. Não era um homem cheio de virtudes, era um idólatra. A família de Abraão era idólatra. E não havia nada ali que pudesse fazer com que Deus olhasse para ele e falasse: Abraão, sai da sua terra e siga para onde eu vou designar, através de um caminho. Quem é o caminho? Quem é a verdade? Quem é a vida? Sherry, larga esse teu caminho, larga Ur dos caldeus e segue o caminho que eu vou trilhar você. Eu serei o seu escudo. E Abraão recebeu uma ordem de Deus para que Deus levasse ovelhas de 3 anos de idade para ele, ou seja, traga Jesus com você, que eu serei contigo. Abraão não tinha méritos. Abraão não tinha nada. O pai da fé, Abraão, ele era o filho da graça. Abraão conheceu a graça. Abraão olhou para si e falou: meu Deus, o que ele quer de mim? O que o Criador do universo quer de mim? E Deus falou: sai dessa bolha. Vou escrever uma nova história na sua vida. E as pessoas se aglomeram nas igrejas, tropeçam uma nas outras, plantam bananeira, gritam, se esquizofrenizam, enxergam anjos, berram, falam com a língua enrolada, dentro de uma bolha onde Deus não as colocou. Elas construíram esse formato de vida internizada em mentes doentias. Em mentes que só olham para si e para o seu umbigo. Em mentes que engordam espiritualmente dentro das igrejas e dos templos, mas não saem para um caminho que Deus as convocou. Elas se entopem. Elas creem que a graça de Deus está em elas estarem na igreja. Que a graça de Deus está em elas orarem sem parar. Que a graça de Deus está em elas estudarem a Bíblia sem parar. Que a graça de Deus está em elas estudar a lição dominical, sabática. Eles acham que a graça de Deus os está entupindo para nada. Para uma imprestabilidade humana, apodrecendo as suas carnes. Enquanto o mundo se corrompe, o mundo se perde, o amor de muitos se esfriam e as pessoas estão implantadas nas suas bolhas. Por quê? Não conheceram a graça de Deus. Mas Abraão conheceu a graça. Abraão, quando olhou para o chamado de Deus, ele não conseguia acreditar naquele amor que Deus tinha por ele, que não merecia. Abraão pensou: meu Deus, eu, o idólatra, o homem da família idólatra, um cabra sem noção, e Deus me chamou? Meu Deus! E ao sair da bolha, Abraão partiu para o caminho, que era o caminho, a verdade e a vida, obedecendo a voz de Deus, mas um desobediente no coração por ser pecador. Abraão seguia o caminho, sabendo que o mérito que Abraão tinha, eu vou dizer para você que acha que guarda mandamentos, que guarda a lei, que é o gostosão da bola, que é o bola tudo dentro da igreja, o maior e o único mérito que Abraão teve, e por isso Deus o conquistou e o levou, era ele saber que ele não tinha mérito algum. Isso é graça.
Abraão, sabendo que nada merecia, nada tinha para dar, se esvaziou de si e seguiu o caminho ordenado por Deus. E sabe aonde a fé de Abraão foi plantada? Naquilo que não se é pregado hoje. Abraão plantou a fé dele na misericórdia, na bondade e no amor do Pai. E eu estou cansado de ouvir as pessoas pregando que esse amor barato, que não é assim, que o amor de Deus não é assim, que a graça de Deus não é barata assim, que você tem que se ferrar junto, que você tem que se lascar, porque senão Deus não te aceita, porque os méritos estão em Deus te chamar e você partilhar e participar. E as pessoas se matam, não vão para canto nenhum, fingem ser o que não são. As pessoas das igrejas ordenam as pessoas a serem o que elas não são, porque você pode conhecer e conhece pessoas que você vê dentro da igreja é uma e fora da igreja é 1000 vezes outra. Mas porque a igreja obriga você a ser o que você não é. Para que todos virem um McDonald's, aparente na mentira. E esses não terão as bênçãos que Abraão teve. E Abraão plantou a sua fé. E Deus arrancou a raiz de Abraão, de Ur dos Caldeus, da sua vida pessoal. Ele tirou a raiz dele e plantou no coração de Deus a raiz de Abraão. E os altares aonde Abraão construía, e ali derramava o sangue do cordeiro, representando a Jesus, marcava um caminho da graça e do amor que Deus teria pela humanidade, dando o seu próprio filho para morrer por pessoas como nós. Abraão saiu amando de Deus, sabendo que era cheio de falhas, que era um pecador nato. Deus me chamou, me tirando dos bares, das drogas, das bebidas, e mandou eu prosseguir, mandou Abraão, mandou você. Agora, imagina Abraão falar assim: eu sei que eu sou pecador, um homem cheio de falhas, de pensamentos ruins. Deus me chama para eu deixar tudo que eu tenho, para ir no caminho. E se Deus me abandona? E eu larguei toda a minha vida, minha performance de vida, para seguir e servir a Deus. E se nesses 30 e tantos anos Deus me abandona, para onde eu vou? Mas por que Ele te abandonaria, chefe? Porque eu sou pecador, sou falho, falo palavrão, sou ridículo. E Abraão, da mesma forma, não se furtou de crer que Deus não o abandonaria, sendo ele quem era. E Abraão fez muita burrada. Inclusive deu sua mulher para o governador, o rei, transar com ela. A mulher que Deus deu para ele. Então, para você ver o nível de pecador, mas Deus não o abandonou. Deus não abandonou. Abraão, Deus usou. Deus usa. Por que usa? Porque eu tenho alguma posição, alguma inteligência, algum mérito? Não. Porque Deus implantou na minha vida a sua graça. E eu sigo o caminho que Abraão seguiu, baseado na fé, na misericórdia, na bondade, no perdão e na justiça que Deus coloca em mim, sem eu merecer. Na performance de Abraão para com Deus, ser o melhor não era importante. Para Deus, ser inteligente não é o importante. Para Deus, ser guardador de mandamentos, de lei, não é o importante.
Para Deus, ter uma igreja sem pecados não é o importante. Para Deus é ter uma igreja sem hipocrisia. Para Deus é ter um homem como você e uma mulher sem hipocrisia. Deus chamou Abraão porque Abraão não era hipócrita. Deus nos carrega pelo seu caminho para fazer a sua obra na performance dele, não minha. Nos caminhos que eu ando, as pedras que eu construo, as pessoas que eu comungo, ajudo, partilho, são ações dele em mim, não méritos meus, por eu ter sido transformado. Não, porque o fruto da bondade e do amor para com o próximo é dele. E as ações praticadas por mim, boas, é dele. As boas palavras e as boas pregações e a boa verdade que sai dos meus lábios para você não são minhas, vem dele. Porque ele se apresenta em mim para falar dele para você, do seu amor, da sua misericórdia e da morte do seu filho na cruz do Calvário para salvar o mundo dos seus pecados. Para salvar o pecador dos seus pecados. Para caminhar no seu caminho aonde só há uma palavra. Quando você segue o caminho de Jesus, perdão, perdão e perdão. E eu sigo perdoado há 35 anos e prosseguindo para o alvo da soberana vocação que há em Cristo Jesus, perdoado, sem mérito algum, sem poderio algum, sem transformação alguma. Eu sou o mesmo Sherry de 35 anos atrás. Mas eu sigo para um caminho que Abraão seguiu. E o pai da fé pautou a sua vida, e eu pauto a minha vida no amor que ele tem por mim, na paixão que ele tem por mim, na vida e vida em abundância que ele coloca em mim, na paz que somente ele pode dar, o mundo não pode me dar, que ele coloca em mim. Esta foi a vida de Abraão. Para isso, Abraão foi chamado. Por isso e para isso, ele te chama. Sem preconceito, sem medo e sem performance, porque é ele que escolhe e é ele que trabalha durante a nossa peregrinação por essa vida até a sua volta. Tá bom? Que Deus te abençoe, que você acorde. Não seja dominado por igreja. Não seja dominado por pastor, seja dominado por Jesus, pelo Espírito Santo. Siga a tua igreja, ame os seus irmãos, ame o seu pastor, estude a tua Bíblia, a tua lição, mas não seja dependente de uma idolatria barata, que hoje é pregado pelos 4 cantos da terra. Ser firme na rocha, é na rocha, porque senão, se você for atrás da Bíblia, estudo, igreja, pastor, você estará firmando a sua vida na areia do mar. E qualquer tempestadezinha irá ruir tudo aquilo que você pensou em ter construído. Agora, se você construir na rocha a sua fortaleza, nada te destruirá. Louvado seja Deus, um feliz sábado, paz e graça na sua vida e até o próximo vídeo. Beijos, tchau.